Bom dia, povo de Deus. Vamos começar o nosso Santo Terço do Espírito Santo. Que vocês que venham visitar nosso canal pela primeira vez, sejam bem-vindos, se inscrevam. Pode ter certeza que vocês vão gostar muito, que nós somos da Igreja Católica e a gente ama postar as coisas da igreja, terço, oração. E vamos começar hoje com o nosso Santo Terço do Espírito Santo, que eu faço todos os dias. É pela primeira vez que eu estou gravando para o YouTuber. Vocês sejam bem-vindos, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com vocês. Vamos começar com a nossa oração, a oração diária do Espírito Santo. Espírito Santo Consolador, concedei-me o dom da fortaleza, fortalecei a minha alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos e perseguições e as insídias do maligno, para que eu seja sinal do teu amor, bondade, Espírito Santo da luz. Concedei-me o dom da sabedoria, que eu tenha discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz, que tua santa sabedoria ilumina o espaço confuso de minha alma. Espírito Santo Paráclito, concedei-me o dom do conselho, para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para a minha vida. Dai-me a entender o próximo com amor, misericórdia e paz, que eu compreenda com todo o meu ser o amor de Cristo Jesus por mim e pela humanidade. Espírito Santo, advogado celestial, concedei-me o dom da ciência, que iluminado pela tua luz divina, eu compreenda corretamente os planos de Deus para a minha vida, e eu seja obediente aos ensinamentos divinos, sendo assim um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus no mundo. Espírito Santo, Conselheiro Divino, concedei-me o dom do Evangelho, ilumina meu entendimento, para que eu busque em Deus as respostas para minhas dúvidas e inquietações humanas e espirituais. Colocai em meus lábios palavras que restabelecem a paz no mundo e ajuda a levar sempre um conselho que devolva as almas aflitas serenidade em Deus. Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que minha oração seja ponte de amor, que una meu coração ao coração de Deus Pai e do Cristo Senhor, que meu fervor espiritual se renova sempre, para que minha alma frutifique na fé e na esperança. Espírito Santo, Consolador dos aflitos, concedei-me o dom do temor de Deus, para que eu tenha sempre frente aos meus olhos a bondade divina e que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do Pai Celestial. Que assim seja. Amém. Vamos começar, povo de Deus, o nosso primeiro mistério. Primeiramente, vamos rezar, a oração do Pai Nosso. E depois, vamos para as 3, Ave Maria e o Credo.
nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia e do vosso amor. Que Deus seja louvado, o Espírito Santo exaltado em nome de Jesus. Vamos começar o nosso primeiro mistério. No primeiro mistério, oremos o Espírito Santo adorando o amor substancial que procede do Pai e do Filho, unidos uns numa caridade infinita e eterna. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei o amor do bem e nos alegre sempre com as suas divinas consolações, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Que Deus seja louvado, o Espírito Santo exaltado em nome de Jesus. Que Deus seja louvado, inimigo acorrentado em nome de Jesus. Vamos para o nosso segundo mistério. No nosso segundo mistério, oremos a operação do Espírito Santo.
adorando-o na Conceição Imaculada de Maria Santíssima, santificado e desde o primeiro instante com a plenitude da graça. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei o amor e o bem, e nos alegre sempre com as suas divinas consolações. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Que Deus seja louvado, o Espírito Santo exaltado em nome de Jesus. Que Deus seja louvado, inimigo acorrentado em nome de Jesus. Vamos para o nosso terceiro mistério. No terceiro mistério, oremos a operação do Espírito Santo, adorando na encarnação do Verbo de Deus feito homem no seio imaculado de Maria. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei o amor e o bem, e nos alegre sempre com as suas divinas consolações. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Que Deus seja louvado, Espírito Santo exaltado em nome de Jesus. Que Deus seja louvado, inimigo acorrentado em nome de Jesus. Paz e luz e amor de Jesus esteja com todos vocês. Vamos para o nosso quarto mistério. Oremos a operação do Espírito Santo, adorando-o no mistério de Pentecostes, em que ele fez nascer a Santa Igreja Católica. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei o amor do bem, e nos alegre sempre com as suas divinas consolações. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Que Deus seja louvado, o Espírito Santo exaltado em nome de Jesus. Que Deus seja louvado, inimigo acorrentado em nome de Jesus. Vamos para o nosso quinto mistério. Povo de Deus, oremos a operação do Espírito Santo, adorando no mistério de Pentecostes, em que ele fez nascer a Santa Igreja Católica. No quinto mistério, oremos a operação do Espírito Santo, adorando na sua presença atuante e
permanente à alma de todos os que vivem em estado de graça e assistindo à Igreja até o fim do mundo. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei o amor do bem e nos alegre sempre com as suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Que Deus seja louvado, Espírito Santo exaltado, em nome de Jesus. Que Deus seja louvado, Espírito Santo exaltado, em nome de Jesus. Que Deus seja louvado, Espírito Santo exaltado, em nome de Jesus. Vamos orar, rezar a nossa oração. Oração a Nossa Senhora de Pentecostes. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo. Nossa Senhora de Pentecostes, nós consagramos a vós maternal amor e vos tornamos como modelo perfeito do louvor a Deus e santidade do Espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repletos do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos a infusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, Senhor, constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, tende piedade de nós. Pessoal, vamos rezar o Evangelho. Vamos ler o Evangelho, Perdão. Vamos ler o Evangelho do dia. Que vem direto do Vaticano. Só um minutinho que eu estou. Pessoal, vocês sejam todos bem-vindos. Vocês se inscrevam no nosso canal. Peço que vocês venham nos dar força para estar transmitindo a palavra de Deus para as pessoas. Eu sei que já tem muitas pessoas, mas a oração, nunca é demais. Então vamos lá. Vamos rezar, ler o nosso Evangelho do dia 23. Ora, o Evangelho de hoje. O Evangelho, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, do 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo no templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-lo. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles, e disseram: Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejá-la. Tais mulheres, quem disse tu? Perguntava isso para experimentar Jesus.
e para terem motivo de ocultar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, e continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, e começaram pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio de pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Pode ir e de agora em diante não peques mais. Palavra do Senhor, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Isso aí, povo de Deus. Esse é o terço que eu rezo todos os dias, eu e meu esposo, o terço do Espírito Santo. Espero que vocês também façam. É muito lindo, é um terço muito forte, tá? Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês gostem, né, do que a gente vai postar aqui. Eu estou só começando, né? Mas em nome de Jesus, a gente vai vencer todas as etapas. Fiquem com Deus. Abençoado dia para todos. Um abençoado começo de semana para todos. Fiquem com Deus. Paz e luz e amor de Jesus esteja com todos vocês.